Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, mais uma vez, nessa noite. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Hoje vamos ler o verso 12 até o verso 17, que é onde basearemos a nossa exposição nessa noite nas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 até o verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos buscar a Deus em uma palavra de oração. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, agora temos diante de nós a Tua palavra que foi lida. Nós vamos, ó Deus, ver o que ela tem para nós. Pedimos que tanto este que fala com o Senhor e que tem incumbência de pregar, de expor, como os meus irmãos que estão ouvindo agora possam contar com a presença, com a assistência e com a manifestação do Seu Espírito, nos ensinando acerca de como o Evangelho, ó Deus, opera em nós, assim como operou na vida do apóstolo Paulo e transformou o seu coração, fazendo dele de um perseguidor, de alguém que blasfemava, um blasfemador, também se tornou, ó Deus, um pregador do Evangelho por causa da graça e da misericórdia. Que o Senhor nos ensine, nos instrua e toque também o nosso coração e nos transforme com o poder dessa palavra, deste Evangelho. É o que nós te pedimos, Pai, agora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu comecei um curso de filosofia na universidade, primeiramente na Universidade Católica, hoje PUC, né? Na época era uma universidade católica, uma disciplina chamada epistemologia, que é o estudo do conhecimento, né? De como o conhecimento se dá e como ele nos atinge, quais são as formas do conhecimento. Então, o racionalismo, o empirismo, o intuísmo e coisas dessa natureza. Claro que a Bíblia, o registro da revelação não entra, obviamente, nessa questão. E numa turma interessante que havia vários alunos se preparando para o sacerdócio católico romano, o professor às vezes, vou dizer, brincava, entre aspas, com os futuros religiosos ali, mais ou menos assim, que o padre, o sacerdote, ele não precisava acreditar em Deus ou nas coisas que ele ia pregar. Na verdade, quem tinha que acreditar eram os fiéis. Eles sim, são os crentes, né? São os fiéis.
Então eles precisavam se acreditar, mas eles eram profissionais. Como profissionais? E como profissionais, necessariamente, eles não precisavam acreditar naquelas coisas, mas eram aquelas outras. E claro, entre brincadeiras, e alguns riam, outros mais sérios. E o professor, muitas vezes, com sarcasmo, né, jogava, ele que era um agnóstico, ou, sei lá, um ateu, não sei muito, mas ele dizia isso, e às vezes, algumas vezes que a gente teve aquelas aulas. A gente olha para situações como essas e a gente pensa, às vezes, está muito distante de nós, mas de outras maneiras, muitas vezes, estão presentes também. Certa vez, uma irmã de uma igreja veio compartilhar com uma certa tristeza e desânimo em relação à igreja em que ela frequentava, em que um dos pastores, certa vez, num culto, ele disse que estava muito desanimado e que fazia já alguns meses que sequer ele lia a Bíblia e que ele nem sequer orava mais nesse período. Então, coisas como essas, como a primeira ilustração, o exemplo, ou esse segundo, falam de uma realidade, muitas vezes, que está presente na vida de muitas pessoas que estão até dentro das igrejas chamadas cristãs, falando sobre Deus, mas já não sentem mais nada, porque parece que o evangelho, a fé cristã, não os tocou. Diferentemente do que a gente olha para esse texto e vê. O capítulo de número 1 desta carta, desta primeira carta a Timóteo, tem uma estrutura muito interessante. Logo depois que o apóstolo Paulo faz a sua introdução, que está presente em todas as cartas, as 13 cartas de Paulo, com o seu nome, o que ele é e a sua saudação, vamos dizer assim, nesta carta, ele, por causa, obviamente, da natureza do conteúdo do que ele vai escrever, está escrevendo para um pastor, para um líder de uma igreja, depois também para um outro pastor, Tito, são chamadas as cartas pastorais. E aqui, nesse primeiro capítulo, desta primeira carta, Paulo se refere sucessivamente a 3 grupos diferentes de mestres, de lideranças, né? Primeiro, ele descreve os falsos mestres e como eles desvirtuam a fé. Nós vimos isso na semana passada, na quarta-feira passada, do verso 3 até o verso 11. Em segundo lugar, que é o nosso texto de hoje, refere-se a si mesmo, à sua própria experiência. Como ele menciona como foi um blasfemador, um perseguidor da igreja, mas que agora ele foi transformado pelo poder do evangelho. Verso 12 a 17, o texto que lemos. Em terceiro lugar, ele vai fechar falando de Timóteo e o insta ou insiste com ele a lutar o bom combate da verdade, os 3 últimos versos, verso 18 até o verso 20. Depois que ele então deixa o tema, o assunto dos falsos mestres e suas heresias, né, do verso 3 ao verso 11, o último verso anterior ao texto em que a gente começou a ler nessa noite, o verso 12, ele deixou então de falar dos falsos mestres, das suas heresias, que tanto pervertem o evangelho quanto a própria relação que os cristãos, aqueles cristãos primeiros ali, têm com a lei de Deus, e eles pervertiam o sentido em que a própria lei, e assim também, por isso o evangelho se relacionava com a vida dos crentes, se relaciona conosco até hoje. Ele faz, então, uma declaração aqui, nesse texto, como vocês perceberam, e você pode aí ainda correr os olhos, uma declaração muito pessoal. É um daqueles momentos, Paulo, vez ou outra, faz nas suas cartas, uma revelação muito pessoal acerca de como ele foi alcançado, de como ele foi transformado pelo poder do evangelho, mencionando algo, inclusive, que em certos momentos foi um grande peso para ele, da sua vida pregressa, do seu passado, e de como ele
distratou os cristãos, foi um perseguidor, um blasfemador, um insolente, alguém orgulhoso, soberbo, que por causa da sua soberba, não admitindo a verdade, ele perseguiu, inclusive, a igreja de Deus. Fala numa linguagem aqui que lembra certamente sua conversão na estrada de Damasco, seu chamado subsequente. Interessante é que você pode notar também que no verso 12 e no verso 17, veja que esse texto, veja que ela é tão especial para o apóstolo Paulo e tão marcante ao falar da sua experiência, que ele começa dando louvor a Deus e termina também expressando louvor a Deus. O verso 17 é belíssimo: ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele seja a glória. Então, ele se enche de alegria, doxologia, essa é a expressão técnica, ou seja, ele se enche de louvor, doxa, glória, de glorificação a Deus. Esse texto, isso, claro, porque ele apresenta aqui, como em poucos lugares das suas cartas, é uma experiência especial e uma experiência espiritual muito pessoal. E é nessa perspectiva que nós vamos olhar. Paulo era um líder. Ele está escrevendo para outro líder e outros líderes, e a como ensinar. Boa parte dessas cartas pastorais também é como instruir aos pastores, como Timóteo e Tito, e também Filemon, como instruir as lideranças locais da igreja, há textos. E essa é uma semana especial para nós, porque também nós vamos fazer isso no próximo domingo. E é claro, muito mais do que no momento desse só, em que nós vamos escolher pessoas para liderar a igreja de Deus, pastor, presbíteros, diáconos, nós precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas e entender, não só agora, mas para a nossa caminhada, até quando Deus for servido e nos conservar com vida neste mundo, batalharmos na igreja, sermos crentes fiéis, pessoas comprometidas, apesar de todas as falhas que nós vemos na igreja visível, mas Deus nos colocou dentro de uma comunidade de cristãos para cultuarmos a Deus como num culto público ou no seu serviço uns aos outros. E é por isso que essas cartas pastorais são tão especiais para a vida da igreja. Nos instrui a nós como crentes, como cristãos, porque nós somos o povo do livro, é verdade, e somos o povo também que foi reunido em comunidade, em comunhão. Não uma mera associação, um grêmio de pessoas, uma gremiação de pessoas, uma sociedade composta de pessoas por um registro numa junta comercial, com o CNPJ, coisas dessa natureza, muito mais, embora essas coisas nós até tenhamos também, podemos ter, isso não impede de ser uma igreja, como muitas pessoas se levantam contra a instituição em si, querem ter uma igreja livre dessas coisas. É claro que isso não importa tanto. O importante é que nós somos colocados como povo de Deus, num organismo vivo, a figuras para a igreja do Senhor Jesus, de maneira muito vívida, tanto pelo Senhor Jesus Cristo, como pelos seus apóstolos nos instruindo. Então, esse texto apresenta-nos o efeito do evangelho na vida do ministro, ou na vida das pessoas que compõem também, certamente, a igreja. E aqui ele nos apresenta a relação que existe entre o ministro e o evangelho, como o evangelho opera nele, e através dele também, e através da vida dos crentes. Então essa é a pergunta que levantamos e vamos responder a partir desse texto. Como se relaciona o ministro ou o crente, o servo de Deus, com o próprio evangelho? Que relação há? Primeiro, veja pelo exemplo de Paulo, por essa experiência, por esse texto que ele nos apresenta. Em primeiro lugar, ele diz que ele é revestido de força, revestido de poder. Verso de número 12 nos apresenta essa
verdade aqui, fundamental. Repetindo, o verso nos diz assim, verso 12, numa outra versão, eu vou usar aqui: agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Veja, Paulo inicia aqui usando uma fórmula incomum em suas saudações, normalmente. E a gente percebe isso mais, obviamente, na língua original, mas quase sempre ele usa uma outra expressão para falar aqui desse louvor, desse agradecimento a Deus. E aqui ele inicia mais ou menos assim, literalmente, falando: graças tenho. Ou seja, uma gratidão eu tenho, no sentido de que a gratidão, ele diz, me possui. Ou eu estou cheio de graça, cheio de gratidão. É assim que ele inicia. E o texto diz que a sua gratidão a Deus, esse senso de gratidão do qual ele é tomado, tem uma razão muito clara. O verbo usado aqui na língua grega de dar força, né? Ou de fortalecer, de dar poder, ele expressa isso mesmo na língua, uma espécie de capacitação. E a forma em que ele usa essa expressão aqui na língua original tem a ver com um verbo que, claro, aconteceu, que fala de um fato passado, mas de uma maneira muito específica e muito pontual. E é usado aqui nesse sentido porque o tempo em que ele recebeu o poder está muito claro aqui na sua mente. E que tempo é esse? Quando isso aconteceu? E os dois outros verbos usados no próprio versículo 12 podem também nos clarear exatamente, nos levar exatamente a um momento específico. Primeiro, ele diz que Cristo então o considerou fiel. Não no sentido aqui de que antes da sua própria conversão, Cristo viu nele alguma coisa de boa. O sentido aqui é de contar como fiel, é de atribuir alguma coisa a ele. Não que ele tinha inerentemente a ver alguma coisa no apóstolo Paulo, o que ele próprio vai dizer na frase anterior. Ele reconhece. No verso número 13, aliás. Isso pode significar que Jesus Cristo confiou nele não por ter visto alguma coisa inerentemente digna de confiança. Sua condição não era essa, mas exatamente pelo fato de que o próprio Cristo é quem de fato colocou nele. É uma ideia aqui em teologia que nós chamamos de justificação pela fé, né? Que é aquela atribuição de Deus. É quando Deus, vendo a nossa condição de pecadores, Ele imputa a nós, Ele acredita na nossa conta. Tínhamos uma conta, usando o termo contábil, bancário da época, havia negativo, nossa conta estava negativa. Mas Cristo, por causa da sua obediência, por causa da sua justiça, por causa da sua retidão, porque Ele obedeceu os mandamentos do nosso lugar, Ele atribui a nós, Ele coloca esse valor na nossa conta. Segunda coisa é que, diz o texto, designando para o ministério. Ou seja, a ideia é que ele foi apontado, foi colocado nessa situação. E a palavra ministério aqui é a palavra usada em muitos contextos para falar do serviço das pessoas no reino de Deus. É uma das muitas palavras usadas no Novo Testamento para o trabalho na igreja. É uma palavra preferida do apóstolo Paulo. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, noutra carta de Paulo, quer ver? Olhe lá, volte um pouco na sua Bíblia, na segunda carta,
no capítulo de número 3, do verso 4 até o verso 6. Veja o que ele diz aqui. Capítulo 3, verso 4 a 6. Ele diz: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos, olha aqui a palavra, ministros, servos, é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo. De uma nova aliança, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte gravado, ele vai usar diversas vezes essa expressão, ministro, ministério, que é a palavra diaconia, né? De onde vem a nossa palavra diácono? Porque o diácono é nada mais, nada menos do que um servo ajudando outros servos a servirem. E ela é usada não só para o termo como diácono, como veio para nós, e é usado nesse sentido também, mas aqui é no sentido de que todo cristão, seja um ministro do evangelho, seja um presbítero, seja um diácono, seja um crente da igreja, ele tem por natureza, é chamado de um servo. Ele é chamado a servir. Então, o evangelho, diz o apóstolo Paulo, reveste de força o ministro. Essa, como a gente viu também em 2 Coríntios, é uma capacitação dada por Deus para o serviço. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a liderança eficiente, ou seja, se existe alguma eficiência no seu trabalho, é porque capacitação, o poder, a força veio de Deus. A liderança eficiente, então, que é instrumento para a transformação de vida das pessoas, é primeiramente capacitada, é fortalecida. Paulo reconhece isso. Ele diz: eu agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer, para colocar o seu poder em mim, para operar em mim. Segundo lugar, como é essa relação, então, do evangelho com o ministro ou com o crente? O que ela faz? O que ela promove? Segundo, o texto diz que Paulo recebeu misericórdia e graça. Verso 13 até o verso de número 15, mas especialmente se você correr os seus olhos novamente no verso 13 e 14, você vai ver que essas duas palavras, graça e misericórdia, primeiro vem misericórdia, depois graça. Misericórdia no verso 13, graça no verso número 14. São os dois conceitos mais preciosos da teologia da nossa salvação que nós encontramos. Cantamos agora aqui atrás. Misericórdia e graça. O que isso significa? Inclusive, ele também já mencionou no verso de número 2, as suas saudações normalmente contêm essa expressão de desejo, graça e misericórdia vos sejam multiplicados, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que de fato significa misericórdia e graça? É sempre muito importante nós entendermos bem esses termos, porque a base, o fundamento da nossa salvação é a misericórdia e a graça de Deus. A força motivadora pela qual Deus nos salvou é misericórdia e graça. Naqueles cânticos dos anciãos lá do começo dos evangelhos, quando viram nascer Jesus, eles diziam que foi a misericórdia que trouxe o sol nascente das alturas, ou seja, uma figura de Jesus Cristo. Aquele menino que estava nascendo ali era este sol nascente das alturas. Eles dão graças à misericórdia.
e a graça de Deus, que trouxe o seu Filho amado Jesus Cristo para estar entre nós, encarnar-se e tornar-se a nossa salvação. Então, se a nossa salvação nós afirmamos categoricamente contra todos os outros sistemas religiosos, inclusive supostamente cristãos, que a salvação não é por obras, não por obras de justiça, não há nada que você faça que possa te colocar diante de Deus numa situação de isenção de culpa. Nós, especialmente a partir da Reforma Protestante, quando os reformadores voltaram ao Evangelho apostólico, contra as doutrinas deturpadas da Igreja Romana, eles afirmaram que a salvação é unicamente pela graça, pela misericórdia de Deus. O que isso significa? O que isso implica? O que é misericórdia? Misericórdia é o amor de Deus pelos miseráveis e indignos. Deus manifesta misericórdia quando não pune aqueles que merecem punição. Isso é misericórdia. Quando deixa de dar aquilo que os pecadores merecem. Isso é misericórdia. Eu e você, por causa da nossa condição caída, merecemos a negridão das trevas, diz o apóstolo Paulo, ou seja, a escuridão das trevas por toda a eternidade, já aqui nessa vida e por toda a eternidade. Os nossos pecados, não Deus que nos levou, os nossos pecados que escolhemos cometer, nos levam ao afastamento de Deus, nesta vida e ainda mais na outra vida. Nós merecemos punição por causa dos nossos pecados. O que é misericórdia? É deixar de nos punir, de dar aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia, é a compaixão para com os miseráveis e indignos. O que é graça? São atributos, são conceitos gêmeos, são as duas faces da mesma moeda, dizem os teólogos. Por um lado, a misericórdia, por outro lado, a graça. O que é a graça? É o amor de Deus e a concessão de bênçãos a quem não tem qualquer mérito. Não tem qualquer mérito. Deus concede bênçãos a quem não merece qualquer bênção. Merecíamos o inferno por causa dos nossos pecados, mas Ele nos dá de graça salvação por crermos em Cristo Jesus. E veja como isso está muito claro nesse texto. Primeiro, ele diz que diz o apóstolo Paulo, um blasfemador, olha o versículo 13, perseguidor, insolente, orgulhoso, ele obteve misericórdia. E acrescenta que fez todas estas coisas na ignorância e na incredulidade. O verbo aqui usado para obter misericórdia, uma expressão só na língua grega, teria melhor traduzido por receber ou ter recebido misericórdia. Não obteve, dá a ideia de obter algo que ainda existe alguma participação humana, mas de receber misericórdia, isso é melhor. E está numa forma verbal passiva, ou seja, se fosse na ativa, o texto estaria querendo dizer que ele fez alguma coisa por merecer, mas o texto diz que ele recebeu misericórdia. Ele recebeu essa misericórdia. Isso indica que na estrada de Damasco, é isso que ele tem na cabeça. Por misericórdia, Deus venceu a sua obstinação e mudou o seu coração. E esse é o lado negativo, vamos dizer assim, da moeda. Pois misericórdia, como você viu no verso 13, pressupõe exatamente pecado. A misericórdia é demonstrada a pecadores indignos. Gente em estado de miséria total, sem qualquer condição de se reerguer. Segundo, verso 14, você tem o termo a graça transbordou. E aqui há uma riqueza nessa expressão, a palavra grega
Hiperpleonazo, que é a palavra aqui para transbordar, significa abundar além e acima de qualquer medida. Estar presente em grande abundância ou superabundante graça. É o que o texto está expressando. Faltam, assim, palavras aqui no nosso texto para expressar o que o apóstolo Paulo está querendo comunicar a respeito da sua experiência com o Evangelho. É algo grande, forte, intenso. Inclusive, essa palavra era usada em um contexto de chuvas torrenciais que faziam os rios transbordarem, iam inundando tudo que estava perto ali do rio. Por exemplo, numa inscrição antiga, se dizia sobre o rio Nilo, no Egito, que transbordava e assim garantia grande colheita em tempos posteriores. Um comentarista comentou acerca disso o seguinte: o Nilo transborda, as colheitas são abundantes, a graça transborda, e fé e o amor brotam. É isso que Paulo está transmitindo aqui. Que a graça inundou o coração de Paulo e produziu fé e amor em alguém que era antes incrédulo, perseguidor, cheio de ódio. E o que a graça fez? Mudou completamente. Quem era o apóstolo Paulo? Quem era Paulo? Aquele homem que foi com ódio no coração dos cristãos e queria matar, queria destruir aquela fé, porque ele entendia nas suas concepções religiosas que eles estavam denegrindo a verdade que ele acreditava. Mas qual foi a força, o poder que mudou o seu coração? Mudou a sua atitude? A misericórdia e a graça de Deus. E é interessante que o verso número 15 é uma espécie de fórmula que está sendo usada pela primeira vez, verso 15. Você vai ver isso mais 4 ou 5 vezes nas epístolas pastorais. Esta palavra é fiel e digna de inteira ou de toda aceitação. Fiel é a palavra, em algumas versões, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muito provavelmente isso faz parte de uma espécie de credo incipiente, uma expressão de fé que era dita normalmente no início de alguma espécie de profissão de fé, talvez no momento em que algumas pessoas iam ser batizadas, ou talvez uma introdução a um hino ou um cântico da igreja primitiva, porque isso é usado diversas vezes nas epístolas e em outros contextos parece que isso era usado também. Agora, o que é interessante aqui é que isso faz um sumário bem conciso do que é o Evangelho. Preste atenção aí nessa expressão. Primeiro, essa expressão nos fala do conteúdo do Evangelho como sendo verdadeiro e digno de aceitação, diferentemente de todos os ensinos dos falsos mestres. Isso é proposital, porque versos anteriores ele falou exatamente do estrago que falsos mestres, falsos profetas com seus falsos ensinos fazem na igreja. Segundo, veja que o Evangelho oferece uma proposta universal, é para todos. E terceiro, a essência do Evangelho é que Cristo veio salvar pecadores. O texto anterior fala da lei que condena, mas o Evangelho salva. E parece que esse é o contraste que ele está estabelecendo exatamente com os versos anteriores. E ainda, uma outra característica desse verso é que o Evangelho tem uma aplicação pessoal, pois ele diz assim: dos quais eu sou o principal. E com essa expressão nós entramos no nosso último ponto aqui, que é este Evangelho, como ele afeta a vida, o que ele faz na vida do ministro, do crente. Veja que ele é então apresentado como um exemplo, verso de número 16, veja aí, mas por isso
Ele me concedeu misericórdia, repete a expressão que deixou lá no verso 13, para que em mim, novamente o termo, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Veja, com esta expressão muito pessoal, a gente olha aqui para essa última declaração do apóstolo Paulo, ao falar de como o evangelho, como essa mensagem que ele acabou de resumir no verso 15, afetou e afeta as nossas vidas. Veja o que ele diz, que ele é colocado aqui como um exemplo para a conversão de muitas outras pessoas, do que Deus faz e pode fazer na vida de muitas pessoas. O termo usado aqui, grego, é de um protótipo, um modelo. A expressão usada aqui no verso 16, quando ele fala, nessa versão que eu estou usando, exemplo, outras pode usar padrão, alguma coisa assim, é isso que o apóstolo está dizendo, que embora a conversão do apóstolo Paulo tenha sido algo excepcional, né? Na estrada de Damasco, cair do cavalo, a luz que brilhou, a voz de Jesus, ele foi também um protótipo, um exemplo, um padrão de todas as conversões subsequentes. Pois foi, irmãos, uma demonstração de como Deus é paciente e também este evangelho é poderoso para salvar. Essa é a atitude que nós precisamos ter. Ao escutarmos a palavra de Deus e olharmos para um texto como esse, nós precisamos ser recobrados de esperança, irmãos. Porque se esse evangelho fez isso há 2000 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, na vida das pessoas, e tem feito na vida, gerações, até chegar a nós, e tem feito na vida de muitas pessoas, é o evangelho que também fará na vida das pessoas, nas nossas vidas. E essa experiência do apóstolo Paulo continua sendo uma permanente fonte de esperança para os casos mais difíceis de conversão a Cristo. Quem pensava que aquele homem poderia se converter? Quem, em sã consciência? Aliás, nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, após sua conversão, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que os próprios crentes naquele tempo, que viram tantas manifestações do poder de Deus, muitos discípulos estavam duvidando, e foi o Barnabé que teve que pegar nas mãos de Paulo, chegar na igreja, apresentar e dizer e testemunhar do que Deus de fato fez na vida daquele perseguidor, daquele blasfemador, daquele perseguidor da igreja. Quando nós olhamos, e Paulo se coloca aqui como protótipo do que nós precisamos esperar com a mensagem do evangelho. Nós estamos tão acostumados com essa mesmice, ou muitas vezes com este evangelho adulterado, que precisa de ser envolto de tantas falcatruas, de tantas encenações, com tantas coisas absurdas, que nós já nem sequer acreditamos no poder deste evangelho. O evangelho transforma a vida, é suficientemente poderoso para transformar gente como Paulo, um blasfemador, perseguidor, insolente, presunçoso, diz ele, incrédulo, duro, porque, como ele mesmo diz, escrevendo aos Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não fiquem, como se ele dissesse, sem esperança. É possível. O que nenhum tratamento pode fazer, o que nenhuma filosofia pode fazer, uma ideologia pode fazer. Porque pode convencer pessoas a fazer grandes lutas, mas não pode transformar o coração delas. Somente o evangelho faz isso, e é isso que Paulo é posto como um padrão, como um exemplo. Quando nós olhamos para pessoas como Paulo, não
as circunstâncias em que ocorreram. Não cair de um cavalo, não uma luz vir do céu e brilhar, mas muitas vezes como um vento suave, tranquilo, um cicio, como o profeta Isaías diz, uma operação secreta, porque é isso que importa. As formas em que isso acontece, a conversão, variam bastante. Mas na medida em que o poder de Deus, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, entra no coração, Ele transforma, perdoa, como nós já testemunhamos também nessa noite, lendo o que Deus fez na vida, por exemplo, de um rei como Davi, de trazer de volta ao perdão. E assim como ele começou, veja, ele termina no verso 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Veja aí, não é à toa, meus irmãos, que depois de uma experiência dessa, depois de compartilhar do que o Evangelho fez na vida dele, ele então descreve esse rei que o conquistou. Ele é o soberano, o rei que em primeiro lugar é o rei eterno, ou seja, além do tempo e do espaço. O rei imortal, ou seja, que está além de qualquer degradação da morte. Ao rei invisível, ou seja, além dos limites de qualquer horizonte. E dito, por último, o único, ao rei único, porque ele é singular, não tem rivais. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Eu quero te convidar a orar, colocar diante de Deus nesse momento, meu querido, e gostaria que você orasse nessa direção. O Evangelho, esse poder que operou, que fortaleceu, que transformou a vida de gente como Paulo, é o mesmo Evangelho que também opera em nós. Creia neste Evangelho. Lembre-se que nós precisamos do Evangelho, deste poder todos os dias, ou então nossa vida cristã será um fracasso, não só para o ministro do Evangelho, o pastor, presbíteros, diáconos, líderes, mas para todos nós. Aproprie-se deste Evangelho. Creia nele. Ele é o poder de Deus, como foi testemunhado, e nos é testemunhado pela palavra de Deus, que é viva. Ore a Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor dispense a esses corações desesperançados que estão questionando, ó Deus, tudo aquilo que creram e que já está quase por um fio, caindo por terra. Que, Senhor, eles possam olhar para a Tua palavra nessa noite e pelo Espírito Santo que inspirou essa mesma palavra e que nos trouxe aqui para ouvir nessa noite, possa operar, ó Deus, e trazer esperança, transformação, alegria, possa este poder transformar para trazer paz novamente aos lares, em primeiro lugar aos próprios corações, para que assim eles possam irradiar essa paz para aqueles que estão mais perto. Senhor, pedimos que o Senhor faça isso, o Senhor dispense a sua graça superabundante, derrama, Deus, chuvas desta graça, para que se esparramando, ó Deus, em nossos corações, sobrepujando, ó Deus, os nossos conceitos e preconceitos, nossos próprios pecados, possa atingir, produzir fé em nós, amor nos nossos corações, e isso estar sendo compartilhado para as pessoas que estão perto de nós. Ó Deus, nós te clamamos por isso, em o nome santo de Jesus. Amém e amém.